falar, esse daqui vai ser um vídeo diferente, esse vai ser meu primeiro vídeo em que só vai ter eu aqui, né? E vai ser meu primeiro vídeo, que nesse caso, ele é um pouco diferente. Esse aqui é um review desse livro de A Startup Enxuta, e eu quero falar um pouco sobre ela e a importância dela na nossa área, tá? Bom, esse vídeo aqui vai ter o menos de enrolação possível, eu acredito, então eu vou direto pro assunto. O livro, basicamente, ele foi desenvolvido em 2011 por Eric Ries, que é um empreendedor na área de tecnologia, lá no Vale do Silício dos Estados Unidos, e ele desenvolveu uma empresa chamada IMVU, que eu vou colocar aqui na tela, e que é basicamente um chat online que o pessoal usa com os bonecos, quase como se fosse atualmente um chat VR, só que na época era tudo por teclado e mouse em um site, e para o pessoal fazer as conversas e etc. E a partir disso ele escreveu o livro, depois de várias consultas com empresas e palestras que ele desenvolveu ao longo da vida. Como ele é da área de TI, então às vezes ele dá alguns exemplos da área de desenvolvimento de softwares, só que o livro em si ele pode ser utilizado para qualquer um, de qualquer área. O livro ele é dividido em vários capítulos, e cada capítulo é um ensinamento em relação ao método que ele fala, que é o método enxuto, de startup enxuta. E a primeira coisa que esse livro fala, no primeiro capítulo, é que muitas pessoas acreditam que ser necessariamente um empreendedor é você ser um empresário. Mas isso é uma visão totalmente defasada, que na realidade qualquer um de uma empresa ele pode ser um empreendedor da sua área, a partir de ideias e desenvolvimento do próprio produto ou algum processo em que ele está trabalhando que pode gerar algum conhecimento para a empresa em geral. Uma coisa muito importante que o livro ele fala durante todo o texto, até do meio até o final, é muito esse mito que muitas pessoas acreditam que para você ter uma empresa, para você ter um produto, você desenvolver alguma coisa, é que nem aquele filme do Mark Zuckerberg, que ficou muito popular, né? Que o Mark Zuckerberg basicamente ele desenvolveu o Facebook de um dia para outro com algumas pessoas lá, e do dia para outro ficou famoso no mundo inteiro o Facebook, né? Mas isso na realidade é totalmente um mito, que no desenvolvimento de produtos, o que aconteceu com o Mark Zuckerberg na hora foi um momento certo, em que ele esteve na hora certa. E isso, na verdade, é a exceção da exceção da exceção de empresas que funcionam, né? Porque normalmente, quando a gente vai fazer um produto, a gente precisa realizar vários testes, tá? Porque o maior mito que as pessoas têm atualmente é ter uma ideia e a partir daquela ideia a pessoa tenta implementar e vender, né? Só que muitas pessoas não pensam em relação se alguém realmente precisa disso ou se alguma pessoa quer aquilo, né? Então, o que o livro mais fala a respeito é você desenvolver alguma ideia a partir de testes, produto MVP. O que seria o produto MVP? Seria o Minimum Viable Product, ou seja, um produto mínimo viável para você fazer os seus testes, tá? E não necessariamente esse MVP precisa ser um produto pronto ou algo do tipo. O livro em si, ele exemplifica uma empresa chamada Zappos, que ele não fez um MVP, ele fez uma teoria para em si desenvolver um MVP para validar a ideia do produto. E qual que foi a ideia? O criador desse site, de vender sapato online, ele ia para as lojas de sapatos físicas e ele ligava para um monte de pessoa em uma lista telefônica, né? E ele então vendia os sapatos da loja física para a pessoa pelo telefone, para validar se as pessoas realmente queriam, né? E quando a ideia começou a ter mais clientes e assim por diante, aí sim ele começou a ter um produto mínimo, né? Um produto mínimo para as pessoas acessarem. E muitas vezes, quando você tenta fazer um produto só por sua cabeça ou por seu achismo, pode ser que você perca todo o seu trabalho ou aquilo não serve para absolutamente nada, né? O IMVU, que é a empresa do Eric Ries, que escreveu o livro, ele mesmo já exemplificou o que aconteceu com ele, né? Que no começo da empresa, no começo do produto do IMVU, o que ele tinha feito? Ele tinha feito o IMVU como se fosse uma ideia de um plugin para mensagens instantâneas. Só que naquela época, quando ele foi fazer o teste, ninguém queria acessar o produto do IMVU, porque ninguém queria fazer a parte de instalação, download, convidar os amigos e assim por diante. Então ele meio que abandonou a ideia e ele criou vários testes. Isso basicamente conclui que a gente não precisa ter uma pressa na parte de desenvolvimento de produto, mas sim um melhor planejamento, mais testes também, e também melhor pesquisa a respeito do consumidor e o que ele quer. Porque tem uma grande diferença entre o que o cliente ele quer com o que o empresário, o empreendedor, o desenvolvedor, ele acha que o cliente quer, tá? Que muitas vezes é um grande problema também, que o próprio cliente ele não sabe o que ele quer, tá? E a gente precisa entender esse problema, tá? Então é importante também a gente entender que o MVP ele não precisa ser algo 100% perfeito, tá? Muitos desenvolvedores, quando vão desenvolver alguma nova solução ou algo, eles acreditam que é só a gente fazer algo 100% entregue e é isso, né? Isso em si ele é muito custoso, porque às vezes
a gente precisa retornar algo ou a gente abandonar o mesmo projeto. Então o que acontece? Atualmente um MVP ele pode ser meio que ser qualquer coisa, ele não precisa ser um produto 100% perfeito. No livro ele cita, por exemplo, o Dropbox, que é um sistema de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, que todo mundo conhece. Só que no começo foi feito por um desenvolvedor e ele queria validar aquela ideia, aquele produto do MVP. E ele não tinha necessariamente o produto 100% pronto, então ele só fez um vídeo do YouTube explicando a ideia dele, e muitas pessoas compraram a ideia e apoiaram ele, e com isso desenvolveu o Dropbox e ficou famoso, né? Então esse é um dos maiores mitos que as pessoas acham, que você tem um MVP, um produto, você precisa fazer ele 100%. Não, não necessariamente. Você pode fazer algo mínimo, né, que ao longo do tempo você vai melhorando. Bom, indo mais pro final do livro, o que ele fala? Ele fala a respeito do desenvolvimento do produto em si, que a gente precisa fazer um acompanhamento para ver se a gente vai precisar abandonar a ideia ou se a gente vai continuar a desenvolver aquele produto. Por quê? Porque, de novo, se você continua a desenvolver um produto que ele não serve para absolutamente nada, porque nenhuma pessoa quer usar aquilo, então o seu trabalho está sendo jogado fora, você está fazendo um grande desperdício de tempo, mas não só de tempo, mas de ideias que você poderia ter e dinheiro, né? Principalmente dinheiro. Então é sempre necessário você ter uma medição de acompanhamento em relação às métricas do seu software. E o maior problema que essas empresas têm é que eles realizam uma medição de métricas para encher o ego, né? Não necessariamente aquilo que você está medindo é o correto. Você tem que saber o que você está medindo, para que serve e qual que é a progressão em relação àquilo, que é um dos fundamentos do próprio toyotismo, que ele cita durante o livro, que não necessariamente a gente precisa fazer algo em grande escala, né? A gente pode fazer os produtos em diferentes escalas, em pequenas escalas, para a gente realizar as validações daquilo e o progresso para a gente fazer as medições, né? Só que tem um grande porém nisso tudo. O crescimento em si de algum produto, o desenvolvimento, a popularização daquilo, não é só em relação a você ter novos clientes, mas você também conseguir reter aqueles novos clientes. Porque imagina um software que você tem de 200, que você consegue vender para 200 pessoas, só que a cada mês sai 150. Então, na realidade, você não tem um crescimento de 200 pessoas, né? Você precisa ter um crescimento de 50 pessoas só por mês. E então você precisa visualizar em relação ao motivo daquelas saídas e o que você poderia fazer em relação àquilo, a partir dos próprios testes que ele cita anteriormente, né? E isso em si eu acho muito interessante, porque esse livro em si, né, ele não necessariamente ele fala sobre software. Muitas pessoas, quando vão entrar na área de programação, eles acreditam que é só você sentar na cadeira, né, que nem no filme do Mark Zuckerberg, você ter uma ideia, você ter na hora certa, no lugar certo, para você desenvolver um produto que a partir do que você acha e vai dar tudo certo. Não, realmente não é só isso. Você precisa ter tudo um planejamento. Mesmo que você às vezes discorde da decisão de, por exemplo, abandonar algo que você fez, se você for ver em relação à estratégia do macroscopo, né, aos clientes em si, né, a realização de testes, aquela decisão pode fazer mais um benefício do que um malefício, né? Porque aquilo, mesmo que você tenha perdido bastante tempo em relação a você ter desenvolvido aquilo, é importante você ter um aprendizado e você entender os pontos a melhorar em relação ao que você desenvolveu, né? Então, não é só sobre o código em si, mas para que serve aquele desenvolvimento e aquele produto. Eu achei esse livro aqui muito bom, principalmente para pessoas que querem entrar mais nessa área de gestão de pessoas, né? Ou de liderança, enfim. Eu acho que esse talvez é um livro essencial para você realizar a tomada de decisão. E mesmo que você não queira, só queira na área técnica, eu acredito que é uma boa leitura, principalmente para você conseguir, dependendo, compreender um pouco mais a empresa que você está trabalhando, ou você pensa em abrir, né? Você pensa em desenvolver alguma empresa, algum software, enfim, né? E eu principalmente acredito que é uma boa quebra de gelo, de expectativa, que as pessoas acreditam que é só você sentar na cadeira e você só olhar para aquele cenário pequeno, né? E enfim, eu recomendo muito esse livro e acredito que seria isso. Futuramente eu planejo também postar mais alguns vídeos de livros. O próximo livro que eu vou fazer o vídeo vai ser o Programador Pragmático, e é isso.